Bem-vindos para mais um episódio do Pode Ser Quem Você É, o podcast semanal que aborda temas de diversidade e sociedade. O tema da semana é a violência contra a comunidade LGBTQIAPN+. A nossa conversa será com o nosso grupo de estudantes de medicina. Eu, Isabela Gomes, Camille Cantu, Fernanda Redel, Larissa Copes e Vitória Oliveira. Através da nossa conversa de hoje, queremos trazer luz a dados tão alarmantes em nosso país e também conscientizar as pessoas das lutas que a comunidade enfrenta diariamente para que sua existência seja respeitada. Nos últimos anos, foram registrados índices alarmantes sobre o aumento da violência contra grupos socialmente vulnerabilizados no Brasil, fator que atinge diretamente as pessoas que são lésbicas, gays, bi, trans, queer, questionando, intersexo, assexuais, pan, poly, não binárias e mais, assim denominadas pela sigla LGBTQIAPN+. A violência contra essa comunidade, também chamada de LGBTfobia, compreende o preconceito com todos os outros grupos dessa comunidade e manifesta-se de diversas formas, dentre elas violência física, verbal ou psicológica, desprezo, antipatia, opressão, isolamento, invisibilidade, negação de direitos, agressão verbal, humilhação, perseguição, chantagem, entre várias outras. Se você foi vítima ou tomou conhecimento de um crime de LGBTfobia, o primeiro passo é procurar as autoridades responsáveis para registrar o caso. Se a denúncia não for formalizada, ela nunca será reconhecida nem entrará para as estatísticas oficiais. Alguns estados possuem delegacias especializadas de combate à discriminação e grupos de promotores dedicados exclusivamente ao tema. Existem ainda canais municipais, estaduais e federais que recebem esse tipo de denúncia. O mais conhecido é o Disque 100, ou Disque Direitos Humanos, mas há inúmeras ouvidorias, conselhos e órgãos de direitos humanos locais que realizam função semelhante. De toda forma, sendo constatada a existência de crime, caberá sempre à Polícia Civil investigar os fatos e ao Ministério Público requerer a condenação dos acusados perante a Justiça. Somente alguns estados, como o Rio de Janeiro, produzem relatórios sobre violência motivada por LGBTfobia, mas essa não é uma prática comum e não existe em nível federal. Sendo assim, é necessário recorrer ao trabalho de organizações não governamentais para obter dados sobre LGBTfobia no Brasil. Segundo tais pesquisas, cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, 10% da população, se identifica como pessoas LGBTQIA+. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABGLT, cerca de 92,5% dessas pessoas relataram o aumento da violência contra a população LGBTQIA+, segundo pesquisa da Organização de Mídia, Gênero e Número, com o apoio da Fundação Forte. 51% das pessoas LGBTQIA+, relataram ter sofrido algum tipo de violência motivada pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Dessas, 94% sofreram violência verbal. Em 13% das ocorrências, as pessoas sofreram também violência física. Vou contar algumas situações em que ocorreram tanto violência física quanto psicológica. No ano passado, por exemplo, uma pessoa LGBTI+, foi morta violentamente a cada 32 horas no Brasil. Ao todo, 273 pessoas foram mortas entre janeiro e dezembro de 2022. Mais da metade das vítimas foram travestis e mulheres trans. Como sabemos, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo todo. E, inclusive, neste domingo, dia 14 de 5 de 2023, o clube francês afastou os jogadores que se recusaram a participar da campanha anti-homofobia. Então, essas situações inaceitáveis ocorrem no mundo todo. Porém, além dessas ocorrências, existem situações que visam melhorias, como o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em todo o mundo no dia 28 de junho. O Observatório de Mortes e Violências LGBTI no Brasil é uma ONG LGBT organizada coletivamente por instituições LGBTI+, ANTRA e ABGLT Brasil. São responsáveis por coletar e sistematizar os dados de LGBTfobia e homofobia no Brasil através do Dossiê de Morte e Violência no país. Agora eu vou citar algumas das conquistas dessa comunidade ao longo dos anos. Então, a Constituição define sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é um direito fundamental da igualdade e da liberdade.
Todos são iguais perante a lei e merecem ser tratados com dignidade, respeito e a mesma proteção. Mas mesmo assim, poucas são as leis que garantem direitos às pessoas LGBT, em que pesa a discriminação e a crescente violência contra essas pessoas. A omissão da legislação levou as pessoas LGBT a buscarem tutela do poder judiciário para a efetivação de seus direitos e avançou com decisões inovadoras, de forma a garantir direitos, dignidade e visibilidade a essas pessoas. São elas: o nome social, que é o nome pelo qual a pessoa trans se identifica e é reconhecida pela sociedade; o uso do banheiro público, em que as pessoas trans têm direito a ser tratadas socialmente conforme sua identidade de gênero, inclusive em relação ao uso de banheiros públicos, vestiários e demais espaços separados por gênero, independente do nome que consta em seu registro civil; uniões estáveis e casamento de pessoas LGBT, que podem constituir famílias; adoção de pessoas solteiras e casais da comunidade, em que serão submetidas aos mesmos critérios impostos às pessoas heterossexuais; e o registro de filhos havidos por reprodução assistida. Nisso, a legislação é omissa em relação à prática da reprodução assistida, tanto por casais homossexuais e heterossexuais. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, permite o uso das técnicas de reprodução assistida para casais homossexuais, como a fertilização in vitro e a gestação por substituição, que é mais conhecida como barriga de aluguel. Pois bem, gente, é um assunto difícil e pesado, mas que deve ser discutido para que pouco a pouco essa realidade se transforme. Que possamos comemorar cada vez mais conquistas da comunidade e que tenhamos um país com mais igualdade e respeito. Afinal, o amor é livre. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham tocado vocês de alguma forma. Até a próxima semana com um novo episódio do Pode Ser Quem Você É.